Corpo dos sonhos ou corpo possível. Hoje a gente vai abordar alguns assuntos, principalmente para falar de contorno corporal, lipoescultura, próteses de silicone e, claro, muitas dúvidas das clientes sobre lipoenxertia. E é por isso que hoje a gente vai apresentar o Dr. Jander. É muito bom te trazer aqui para conversar um pouquinho comigo, para trazer, né, essas informações que são importantes para as nossas clientes e principalmente pelo fato que no perfil dele, gente, tá repleto de resultados lindíssimos, principalmente sobre mama, sobre contorno corporal, e eu quero apresentar para que ele se apresente também, explique um pouquinho para a gente sobre a formação dele, quem ele é, Dr. Jander. Obrigado, Lohane. De antemão, né, quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui, estarmos aí falando sobre cirurgia plástica, que é a nossa vida, no qual nós vivenciamos aí 24 horas por dia. Com certeza, né, é algo que empolga, gera muita curiosidade no público, né, tanto nas redes sociais, como também muitas vezes param a gente, né, pelas ruas, aí, doutor, dá uma olhadinha aqui, né. Então geram a curiosidade, né, de uma forma geral. Por quê? Porque todo mundo quer melhorar a sua estima, né. Sim. E a gente sabe que a cirurgia plástica não resolve muitas coisas da vida, mas ela melhora sim a estima para que você continue lutando cada dia, né, para estar melhor, né. E a parte tanto emocional como também a parte física, elas estão andando juntos, não tem como Sim, você isso é dissociar, verdade. né? E sobre a nossa formação, né? Tenho aí a residência de cirurgia geral pela Universidade Federal de Uberlândia, também tenho um mestrado pela mesma universidade. Fiz residência médica de cirurgia plástica no Hospital das Forças Armadas, no Distrito Federal, onde a gente aprendeu aí várias coisas, né? Após isso, também trabalhei por um tempo no Distrito Federal e atualmente estou exercendo uma função como cirurgião plástico tanto na cidade de Tumbiara, Goiás, como também em Goiânia. Atualmente em Goiânia estou atendendo no Hospital Ancar, né, onde tem nosso consultório, a nossa clínica, e operamos tanto no Hospital Ancar como também no Hospital Master. Nosso foco maior, como você bem disse, né, é contorno corporal, no qual nós fizemos alguns cursos, né, de especialização, trabalhando principalmente a parte de mama, porque é uma área no qual tem se desenvolvido muito, né? Antigamente, você observava que os pacientes ali ficavam com os braços lá apertadinhos lá durante 60, né, 90 dias, né? E hoje o paciente muitas das vezes ele opera e levanta o braço no mesmo dia, né? Associado a isso, né, a tecnologia, né, ela está para todo mundo, não só de informação, como também na área médica, né? Então acaba que temos aí vários equipamentos, né, tecnológicos que estão à disposição do cirurgião plástico, né, com a sua indicação de forma correta, é o óbvio, né? Onde nós conseguimos aí melhorar o contorno corporal, principalmente a parte de flacidez de pele, né? Tanto o Ergoplasma, Body Tight, Renuvo, né, que é o primeiro, né? E também, né, a parte de, principalmente, abdominoplastia, né, e lipoenxertia glúteas, que causa uma curiosidade muito grande no pessoal. Importantíssimo as coisas que você falou, doutor, até porque muitas clientes acabam tendo dúvida. São muitas informações, muitos termos técnicos, e é por isso que a gente vai tirar as dúvidas dessas clientes hoje. Algumas delas entraram em contato com a nossa empresa, até porque eu vou ser bem sincera, viu, doutor? Você é o queridinho da mama aqui Obrigado. no estado de Goiás. Muitas clientes procuram a nossa empresa já falando: olha, eu vi resultado do Dr. Jander, eu quero, gostei, eu quero fazer isso e isso e isso. Gente, é muito importante visualizar o resultado, mas é por isso que a gente está aqui para tirar essa dúvida, principalmente porque hoje as redes mostram, né, no caso, muitos resultados instantâneos, mas ninguém fala sobre o processo, que é aquele processo de recuperação, qual foi a técnica utilizada, o porquê que essa técnica é importante e o porquê que isso foi escolhido junto com o paciente. E é por isso que a gente hoje quer abordar um pouquinho sobre isso, e é um prazer te receber, claro, mas hoje eu quero fazer uma perguntinha sobre lipoescultura. Hoje, o que é a lipoescultura e o porquê que ela é diferente da lipoaspiração tradicional? Perfeito. A lipoaspiração, na verdade, a gente faz a coleta da gordura em determinada região do corpo. Por exemplo, o paciente ele chega no consultório e fala assim: eu tive 2 filhos e eu tô com uma pochetinha aqui que não consegue acabar, né? E aí, muitas das vezes, a gente avalia, né, o paciente, né, se tem indicação, talvez, de fazer um abdômen, ou se a lipoaspiração já vai ser ali necessária e vai resolver o problema do paciente, né? Sim. E muitas das vezes aquela regiãozinha do abdômen que está incomodando, a gente faz a lipoaspiração, né? Então a lipoaspiração é para lipar determinadas áreas. Não, doutor, eu vou para academia e não consigo acabar com essa gordurinha da axila de jeito nenhum. Entendeu? Então vamos fazer uma lipoaspiração nessa região.
Então, muitas vezes, quando a gente faz a mama, também já lipa a axila no mesmo tempo cirúrgico, né? Quando nós falamos em lipoescultura corporal, significa que nós iremos fazer uma lipoaspiração onde tem a necessidade. Então, a lipoescultura corporal é como se fosse um escultor realmente, né? Vamos ali coletar gordura. Ah, o braço está um pouquinho gordinho, vamos limpar o braço. Ah, tá tendo aquela pochetinha, vamos limpar a pochete. Os flancos, vamos limpar os flancos. As coxas. Então, a lipoescultura corporal é como você tivesse que harmonizar o paciente. Você olha um paciente como um todo, você não olha somente uma região. E quando nós falamos em harmonizar o paciente, nós falamos também em projetar determinados lugares. Por exemplo, glúteo, por exemplo, lábios, mento, mama. Então, nós colocamos gordura nesses locais para que dê um contorno corporal mais harmônico para o paciente. Então, a diferença, lipoaspiração, vou aspirar determinada região. Maioria das vezes, né, regiões localizadas. Lipoescultura corporal, vamos trabalhar o corpo do paciente. Vamos tirar a gordura onde tem necessidade de tirar e vamos colocar onde tem a necessidade de colocar. Nossa, que interessante. Nós conhecemos mais, é mais comum, claro, né? Principalmente porque é algo que está muito falado nas redes, que é a lipoenxertia. Principalmente a lipoenxertia glútea, que as mulheres procuram muito. Até porque ter o bumbum perfeito, eu entendo, amiga. Mas é claro que muitas também não sabiam que existe também a possibilidade de colocar gordura corporal, aquela que é extraída, que hoje vários cirurgiões falam que ela é ouro, né? Sim. Em outras regiões do corpo. Como você mesmo citou, doutor. É interessante, mas já aconteceu muitos casos de pessoas que foram ao seu consultório para poder fazer uma lipoescultura com enxerto dessa gordura e não saber aonde colocar e ser orientado da melhor forma aonde colocar essa gordura para poder ter os destaques e deixar o corpo ainda mais bonito. Sim, com certeza. E uma coisa interessante, só para puxar o gancho que você alertou aí sobre a parte de ser ouro, né? É que uma coisa que talvez o público não saiba é que a gordura aspirada, ela é trabalhada e ali ela é rica em células-tronco. Então, o que isso vai melhorar? Vai melhorar a flacidez de pele. Por mais que as pessoas pensam que é gordura, vai melhorar a celulite, não. Vai melhorar, sim, a celulite. Não vai dar a celulite, né? Caramba. Então, assim, além disso, qualidade de pele, porque ela é rica em células-tronco. Essas células-troncos, elas vão ativar os fibroblastos a produzir mais colágeno. Então, estudos mostram que ficam até 10 anos fazendo ali o efeito e trabalhando, né? Então, se eu vou fazer um lipoenxertia hoje, por isso que fala que é nosso padrão ouro, fica 10 anos melhorando qualidade de pele, o volume ainda continua naquele local, por mais que tenha uma certa absorção, que é natural, né? Estudos mostram aí aproximadamente 40%, né? Então, não, se eu coloco, por exemplo, 1000 ml em cada glúteo, vai ficar ali uma média ali de 600 ml, 550, 600 ml. A outra parte é absorvida pelo próprio corpo, né? E o melhor de tudo, né, diferente, por exemplo, do PMMA, né, é que ele não causa dano ao organismo, né? O PMMA já é uma coisa que, inclusive, está proscrito, né, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, que pode, muitas das vezes, causar até uma insuficiência renal devido a tanta quantidade de pedra que dá no rim. É complicado, mas é por isso que hoje a gente tem a tecnologia para ajudar, que trouxe para a gente a possibilidade de utilizar essa gordura corporal, que é um ouro, para poder fazer também enxertia. E é comum hoje pegar, por exemplo, lipoescultura com o enxerto dessa gordura corporal no rosto? Sim, faz muito. Inclusive, a gente tem nanofats, por exemplo. O que significa isso? Você pega como se fosse... Você faz o enxertia na parte mais profunda, né, do rosto, porque é natural, ao envelhecer, a gente chama de coxins gordurosos da face. É natural você ir envelhecendo e o rosto ficando o quê? Murcho, né? Então, a gente faz uma lipoenxertia nessa região e também trabalhamos a parte, justamente com essas células-tronco, a parte superficial da pele, que é como se fosse, por exemplo, o que o Morphos faz, o microagulhamento, só que é um microagulhamento já, você faz o microagulhamento e já vai inserindo também a gordura na região da face.
Nossa, caramba, isso é muito interessante, viu? Gente, hoje o assunto tá carregado de muita informação, muito termo técnico, então acompanha tudo para vocês não perderem nada, viu? Sem piscar o olho. Hoje a gente quer abordar também um assunto que é muito importante, doutor, que é sobre exatamente a dúvida das clientes de quando fazer e quando não fazer. Quando é prescrito a necessidade de uma lipoescultura com enxerto e para aquela que não tem gordura corporal, mas quer fazer enxerto de glúteo e não tem a possibilidade. O que é recomendado para essas pacientes? Tá. Muitos colegas aí a gente vê, né, e era uma coisa que também no passado a gente escutava muito, até mesmo durante a minha residência, é mandar o paciente comer mais um pouquinho e engordar para ter a gordurinha, né? Então, assim, acaba que hoje, né, nós vemos uma geração que cada vez mais ela vai afastando de hábitos noturnos, né, e é uma tendência a ter uma vida mais ativa em academias, né? Acaba que essa realidade ela vai fugindo um pouquinho, né? Então, hoje nós temos algumas, vamos dizer assim, ferramentas que podem aí nos auxiliar. Podemos fazer aí bioestimulantes de colágeno nos pacientes que estão mais magros, né? Por exemplo, que não tem tanta gordura para captar e colocar na região glútea. Bioestimulantes de colágeno com ácido hialurônico, que também melhora a qualidade de pele. Lógico que talvez não vai ter o volume, né, da gordura, mas você consegue estar ali de tempos em tempos, aproximadamente aí um ano e meio, está fazendo um retoque para o paciente ter aquele glúteo ali, né, mais volumoso, né, mais redondinho, como elas chegam pedindo para a gente, né. Então esse protocolo glúteo, né, a gente faz uma associação de, por exemplo, em cada glúteo, dois ácidos hialurônicos com um bioestimulante de colágeno em cada glúteo, né? E ali faz uma vez por mês. Acaba que durante 3 meses, né, vamos volumizando, melhorando a qualidade de pele e também dando um contorno glúteo mais harmônico. Entendi. Então é possível você que não tem a gordura corporal para poder utilizar, fazer outros tipos de procedimentos para poder ter o bumbum que você deseja. Sim. Mas não é só para mulherada, não. Hoje tem muito homem que também procura, né, a lipoescultura e o contorno corporal. Até porque hoje existe, claro, a ajuda da tecnologia nas mãos de grandes profissionais, e é por isso que tanto se fala da Lipo HD. Doutor, tira um pouquinho das nossas dúvidas sobre Lipo HD. O que seria a Lipo HD? Tá. A lipo ela tem basicamente 3 classificações. A lipo de baixa definição, a lipo de média definição e a lipo de alta definição. Muitas das vezes o público ele não entende bem essa diferença, ele pensa que pode ser indicado para todo mundo. Mas sabemos que não é bem assim. A lipo geralmente de baixa definição, a gente faz naquele paciente, vamos dizer assim, que é mais sedentário, que tem hábitos, né, menos ativos, né? A lipo de média definição, muitas das vezes, é a lipo mais trabalhada, vamos dizer assim. Por quê? Porque talvez a pessoa não tenha aquela vida ali, né, que dá para fazer uma dieta o tempo todo, né, que dá para ter um hábito de academia, né, ou outra atividade física de forma tão constante assim. Então ela fica menos artificial. E a lipo de alta definição, então a gente faz o quê? Um contorno também muscular. Não é só um contorno corporal, aonde você vai afinar uma cintura, aonde você talvez vai fazer um vinco no abdômen. Não, na verdade acaba que quando a gente fala de alta definição, ali você vai o quê? Definir a musculatura. Mas veja bem o termo, definir. Para a gente definir, você tem que ter uma musculatura já ali bem desenvolvida, né? Então, aonde você tem determinados lugares do corpo com a quantidade de gordura e aquela gordura tem um pouquinho de dificuldade de retirar. Você vem, limpa aquela região e você faz o quê? Um contorno melhor, por exemplo, dos gominhos do abdômen, do braço, do peitoral. Então, isso sim é uma lipo de alta definição. Porque eu acho que não é condizente, na minha visão, de você tentar deixar o paciente mais harmônico, um paciente que não malha, ou então malha 2, 3 vezes por semana, não segue uma dieta, e você vir ali e fazer uma definição no abdômen do paciente.
aí vai estar, né, como se diz para os pacientes, né, como se fosse uma pamonha, né, amarrada, né, porque você vai estar ali talvez pouco definido, né, de uma forma geral o corpo, né, do paciente, e quem te conhece sabe que você não malha, que você não faz dieta, né, e você está ali com o abdômen, né, totalmente marcado, né. Não tem a estrutura para aquele tipo de definição. Exatamente, E é né. isso é importante ser dito, até porque na hora de escolher o procedimento, é por isso que você também conta com um profissional para poder tomar a melhor decisão. E é por isso que hoje muito se fala sobre tais procedimentos que a gente está citando aqui, mas existem ainda muitas dúvidas, principalmente das pacientes mulheres, que querem fazer o procedimento porque viram nas redes sociais e querem muito fazer porque querem sim se basear naquela influencer, naquela atriz, enfim. São infinitos motivos, mas a gente entende, amiga. Você só quer estar bem com o seu corpo e se olhar no espelho e se amar também. Mas é claro que para decidir ter o corpo dos seus sonhos, você não precisa copiar o outro. Você só precisa ser esculpida por um cirurgião muito, muito renomado. E é por isso que o Dr. Jander hoje vai tirar as dúvidas de vocês também sobre mama, que é um assunto que ele é expert. Obrigado. Mama, perfil alto, perfil baixo, mamas redondas, destacadas, quantas mls, como é tomada essa decisão? Tá. Primeira coisa é sempre entender uma coisa, né? Eu gosto de falar para todo mundo, né? Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Sou uma pessoa cristã, né? Então a gente tem Deus dentro do coração e sabemos que nós temos que cuidar da melhor maneira possível, né? Então, não sou daquele cirurgião, muitas vezes de cabeça fechada, que eu já vou te indicar e vai ser aquele valor ali e pronto, né? Os pacientes que operam com a gente, eles sempre têm opção também de opinar, né? Na escolha, né? E aí a gente tenta sempre ajustar a técnica, né? E acaba que a escolha do paciente é tão importante para a gente que, ao meu ver, né, que é justamente esse desejo do paciente é que faz a gente ter a escolha principalmente do perfil da prótese, né? Então, assim, muitas das vezes o paciente ele tem uma certa flacidez da mama, né? A mama desceu um pouquinho, talvez tenha uma variação de peso, né? E acaba que ele chega pra gente e fala assim, doutor, eu quero uma mama um pouquinho grande. Ela fala, deixa, um pouquinho grande, né? Mas assim, aí ela chega lá no celular e mostra, eu quero assim. Aí você olha a mama tá desse tamanho, o pouquinho dela, né? Então, pouco. E aí muitas das vezes não condiz com a realidade do paciente. Então, primeira coisa, temos que cuidar bem do nosso organismo, do nosso corpo, né? E segunda coisa que a gente tem que ter noção é que cada pessoa tem um tórax diferente, tem uma pele diferente, tem o arcabouço costal diferente, né? Então, muitas das vezes, talvez você olhe uma mama e fala assim, eu quero uma mama desse jeito. Talvez aquela mama não vai ser condizente para a sua realidade. Então, alinhar expectativa e realidade é muito importante. Sim. Então, assim, e quando a gente fala em relação a prótese, principalmente, por quê? Se a paciente, voltando lá, a paciente tem um pouquinho de flacidez de pele e ele fala, não, ela fala, eu quero uma mama média ou de média a grande. Aí sim eu vou pensar no quê? Num perfil talvez extra alto. Então a gente tem alguns tipos de prótese que tem perfil, por exemplo, baixo, moderado, médio, né, e alto, ou extra alto, vamos dizer assim. Então, assim, a prótese do perfil extra alto, ela é mais bicuda, ela é mais cônica. Então, eu sempre faço uma analogia muito fácil de entender para os nossos pacientes. Você está lá na roça com a sua avó, né? E a sua avó está lá num varal e ela vai colocar uma roupa neste varal. Acaba que se você pegar uma estaca, né, pequenininha, você vai levantar pouco esse varal. Consequentemente, você vai esticar pouco as calças ou os lençóis que estão lá, né? Se você pegar uma estaca um pouquinho maior, né, você vai levantar mais o varal, consequentemente, você vai esticar o lençol. Isso também é a prótese. Se você pegar uma prótese, né, que estica pouco essa pele, essa mama ela vai continuar ainda, né, baixa, ou seja, um pouco caída, e sobrando ainda pele, né, em volta da areola, somente em volta da prótese, né? E quando a gente fala nesta mama especificamente, a gente fala numa prótese do perfil extra alto. Por quê? Ela é um pouquinho mais bicuda, então ela consegue projetar, ela consegue levantar esse varal, levantar essa pele.
Então, eu já olho já a paciente pensando num perfil extra alto. A paciente, ela não tem tanta pele assim na mama. Então, assim, eu vou pensar, opa, ela quer um colo marcado alto. Então, se ela não tem tanta pele para eu esticar essa mama, eu já penso no perfil alto, que ela já é mais em forma de bola. Porque eu não estou preocupado em levantar a mama. Estou preocupado em o quê? Volumizar. Então, aí eu penso no perfil alto. E quando o paciente ele não quer projeção de jeito nenhum, quer uma mama mais natural, a Uhum. gente já pensa num perfil que moderado, projeta pouco a mama. E isso também encaixa no sentido de mastopexia, chega do mesmo jeito. Porque muitas das vezes a paciente ela chega com uma flacidez de pele e ela não quer uma mama grande. Ela quer uma mama de pequena, ela quer uma mama mais proporcional. Então você entende comigo que eu preciso esticar essa mama, mas ela quer uma mama pequena. Então, eu não vou cair na prótese de aumento, na mamoplastia de aumento. Aí, no caso, tem que tirar a pele. Aí eu caio o quê? Na mastopexia com prótese. Uhum. Porque aí me permite colocar uma prótese um pouco menor, já que eu vou tirar a pele. A prótese não precisa esticar a pele, né? Eu vou tirar a pele na mastopexia, né? Então, eu consigo colocar uma prótese menor e deixar essa mama num Mais tamanho natural. mais natural para o paciente. Nossa, que interessante, doutor. Principalmente a pensar pela analogia que você usou. Porque assim a gente consegue até entender de forma mais simples, claro, a necessidade, às vezes, de utilizar certos tipos de próteses de silicone. Porque às vezes muitas mulheres, quando entram em contato conosco, né, as consultoras comerciais, algumas delas perguntam: Nossa, mas eu estou em dúvida de qual prótese eu devo colocar. Olha, essa dúvida você tem que tirar com o seu cirurgião. Com a gente, você não vai conseguir tirar essa dúvida, até porque saber de fato o tipo de prótese precisa ser estudado, o tipo de mama que ela já tem, precisa ser estudado o corpo dela. Como você mesmo disse, né, doutor? Precisa avaliar qual é o tipo de perfil que essa paciente tem, e principalmente se é um caso de mamoplastia de aumento ou de uma mastopexia. Até porque não é só, dúvidas delas também, não é só mamães que precisam de mastopexia, e nem toda mamãe precisa de mastopexia. Ou eu estou errado, doutor? Não, está correta. Essa aí uma verdade no qual a paciente ela não entende muito. Porque ela chega pensando assim: ah, não, eu vou colocar um silicone. Ela chega pensando desse jeito: eu vou colocar um silicone. Tá, mas tanto a mastopexia como a prótese, a gente coloca um silicone. E qual vai ser a indicação para o paciente, né? Então, muitas vezes o paciente ele até pergunta na rede social, né? A gente abre a caixinha de pergunta, né? Ah, doutor, como eu vou saber que vai ser prótese de aumento e a mastopexia? Aí sim é importante passar numa consulta, né, com um profissional, né, capacitado, né, Uhum. para ele te direcionar, né, e assim trocar uma ideia, igual a gente está trocando aqui, ó, o que que você quer, né, qual que é o momento da sua vida, né? Então assim, por quê? Porque a mastopexia, as pessoas pensam, não, quando o peito é grande, ou a mama é grande, mas não é bem assim. A mastopexia também é chamada de lift mamário, ou seja, você vai levantar a mama. Entendeu? Hum. Porque quando a mama é grande e eu quero diminuir, é chamado de quê? De mamoplastia redutora. Vou reduzir a mama. Então são cirurgias diferentes. Mamoplastia redutora, eu quero diminuir o tamanho da mama. Uhum. Mastopexia com prótese, ou mastopexia sem prótese, eu quero levantar a mama. E prótese de aumento, ou mamoplastia de aumento, eu quero aumentar a mama. Olha só, meninas, está vendo? Diferentes tipos de procedimentos, mas para saber o que é recomendado para você, é claro que existe a necessidade da consulta. Mas é claro que o planejamento financeiro ele pode vir antes, até porque você consegue se organizar financeiramente para poder trazer a segurança financeira para o seu bolso e realizar a cirurgia plástica sem nenhum medo. Até porque o nosso plano programado ele também é ajustável. Mas hoje eu quero tirar uma dúvida sobre uma técnica que está sendo muito falada e feita, que é a técnica de recuperação rápida. Tira um pouquinho das nossas dúvidas sobre recuperação rápida. Hoje, o que seria essa técnica de colocação de próteses de silicone que a paciente já sai ali da recuperação podendo movimentar os braços? A mama, eu acho que posso falar com grande ênfase, foi a área da cirurgia plástica que mais evoluiu nesses últimos 40 anos. Né? Então, assim, desde a época, né, do pai da cirurgia plástica, que é o Dr. Ivo Pitangui, no qual ele
montou e esquematizou para os demais cirurgiões plásticos, né, como é uma cirurgia de mama. Porque até então, todo mundo fazia, né, segundo a sua escola ali, segundo o que tinha a sua vivência prática, né, mas Pitangui ele padronizou, né, as cirurgias de mama. E acaba que depois dessa padronização veio a evolução. Né? Sim. E a cirurgia de recuperação rápida é justamente uma evolução da técnica da mama, onde você consegue estruturar os tecidos mamários de tal forma que nessa estrutura permite o paciente de fazer determinados movimentos já instantâneos, pós-cirurgia. Né? Isso também não é só na prótese de aumento. Também na mastopexia com prótese pode existir essa técnica, Isso né? eu não sabia. Sim, em ambas. A diferença é o seguinte, é que a mastopexia com prótese, o paciente ele tem que levantar os braços de forma mais devagar, porque tem um corte em T ou em L, né? Quando você leva o braço, se você observar, você leva o tecido junto. Então, se você der arranco, vamos dizer assim, rápido, né? Acaba que corre o risco de abrir os pontos, né? Mas você abrir os braços até aqui a altura do outro devagar, do ombro, isso não vai ter problema, entendeu? Agora, a mamoplastia de aumento, que é a prótese de aumento, aí sim você pode levantar os braços e determinada técnica, né? Isso dependendo do tórax do paciente, do tamanho de prótese. Então, tem vários fatores que influenciam, né? Você pode levantar até 15 quilos já no outro dia. Até Caramba! 15 quilos, né? Então, tudo isso é importante, onde eu falei da avaliação, né? Não é todo o tórax que vai dar certo de fazer a próstata recuperação rápida, né? E assim, não é toda mama que vai dar certo de fazer a mastopexia com próstata se você levantar o braço de imediato, né? Entendi. Então, tudo isso é o quê? É indicação cirúrgica. Então, cada corpo tem uma peculiaridade. Entendi. Olha só o tanto que é importante. É claro que o seu desejo também tem que ser alinhado, até porque precisa ser feita a avaliação para poder entender a sua necessidade e, claro, te trazer para a realidade daquilo que realmente o seu corpo disponibiliza ser feito. Mas hoje, falando sobre tecnologia, é um outro tema também muito falado nas redes. O que é o tão famoso argoplasma, doutor Jander? Explica pra gente um pouquinho, porque tem muita gente que tem dúvida. Existem muitos mitos sobre a tecnologia ser ou não utilizada no procedimento que está sendo feito, principalmente de lipoaspiração e lipoescultura. Conta pra gente o que é esse tipo de tecnologia. É notório que quando você realiza uma lipoaspiração ou uma lipoescultura corporal, só de você fazer a lipo, ocorre uma retração de pele. Por quê? Porque quando você lipa aqui essa região, acaba que tem determinadas lesões na região da derme, né? E aí o corpo humano ele vai cicatrizar. E quando ele cicatrizar, ele faz um fenômeno que chama de retração de ferida, né? E acaba que faz uma contração, a pele fica um pouquinho mais rígida, vamos dizer assim, né? Diminuindo a flacidez. Após vamos dizer assim, o advento da tecnologia, dos vibrolipos, vamos dizer assim, observou que teve uma melhora também nessa retração. Porque os aparelhos que vibram, né, acaba que eles fazem um descolamento da gordura e raspa mais a pele por dentro, vamos dizer assim para você entender, né? Então, com esse raspar mais efetivo, né, porque quando você está só com a cânula rígida, igual o pessoal fazia antigamente, né, acaba que você ia só dessa forma aqui, ó. Quando você tem um vibrolipo, ele está vibrando em várias direções e acaba que ele vai raspando de uma forma mais uniforme a derme, né, a parte interna da pele. E acaba que vai ter uma cicatrização e vai ter uma retração dessa pele. E aí observou que também tinha uma forma de retrair ainda mais essa pele, utilizando alguns aparelhos, né? Esses aparelhos, eles fazem o quê? Na verdade, eles têm determinadas tecnologias que após você realizar a lipo, por exemplo, né, você fez o pertuito onde passou a cânula, né, você passa esses aparelhos e esses aparelhos eles vão o quê? Vamos dizer assim, eles vão queimando, vamos dizer assim, eles vão retraindo ainda essa derme. Então você já fez a lipo no paciente, que já vai ter um processo inflamatório ali, vai ter uma retração de pele. Quando você utiliza essas tecnologias, elas vêm para quê? Para justamente retrair ainda mais essa pele, né? É lógico que
o ato de a quantidade que vai retrair a pele é limitada pelo aparelho, a gente sabe disso. E isso também tem outros fatores que vão trazer para a gente uma retração melhor. Quais? Hábitos alimentares de forma adequada, né? Hum, Atividade física de forma adequada. Então, não é só o aparelho que vai estar ali agindo, né? Então, precisa também da contrapartida do paciente, né? Mas esses aparelhos, sim, eles são constatados cientificamente que tem uma retração de pele superior, por exemplo, né, à lipo convencional ou à lipo utilizando os aparelhos que vibram. entendi. Então, de todo jeito, dá para se falar hoje que não é somente o procedimento e a tecnologia que vai mudar o corpo daquela pessoa. Existe um histórico por trás do paciente, o que que você costumamente come, os seus usos, né? Se você usa qualquer tipo de medicamento, se você fuma, se você Sim, bebe. Então, existe um histórico do seu antes da cirurgia e do depois também, até porque você vai ter ali um procedimento feito no seu corpo. Mas, claro, você tem que cuidar também desse procedimento para que ele tenha um resultado duradouro e um resultado que a pessoa espera. sim. Então, existe uma preparação antes, né? Se uma pessoa que ela tem certos vícios, seja uma pessoa que bebe, seja uma pessoa que fuma, essa pessoa ela tem que parar com esses usos antes da cirurgia. Em quanto tempo, mais ou menos, doutor? Uma média, nos livros falam aí aproximadamente 90 dias, né? Acaba que determinadas cirurgias, tem que saber qual especificamente, né? Tem um tempo médio aí de 8 semanas, né? 6 semanas. Hum, Se, por exemplo, é uma prótese de aumento, né? 6 semanas, né? Se é um procedimento no qual tem um corte um pouquinho maior, né? Ou então exige do corpo mais, por exemplo, uma lipo com argoplasma, que vai ter uma retração de pele, né? Maior, né? Aí seria ideal, talvez, com 90 dias, né? Por quê? Porque tudo isso vai exigir do corpo, que, igual eu te expliquei, uma cicatrização e nessa cicatrização que tem essa retração de pele, né? E entendi. acaba que nós sabemos, né? Estudos mostram, né? Que o tabagismo ele dificulta o processo cicatricial do organismo, né? Hum. Então, sim, é importante ter hábitos, né? Não é só a cirurgia plástica, E isso vale para qualquer tipo de cirurgia. qualquer tipo de cirurgia. A gente está falando de um cuidado antes e de um cuidado que deve continuar no depois também. Até porque o resultado ele vai depender também do seu cuidado do pós-operatório, não é, doutor? Sim, com E certeza. sobre o uso da tecnologia, né? Tanto o vibrolaser, né, quanto o argoplasma, qualquer informação ou termo técnico que eu falar errado, pode me corrigir, viu, doutor? Até porque eu estou aprendendo agora com você também, mas a respeito desses tipos de tecnologias que são utilizadas nos procedimentos. Ele deixa muito o corpo inflamado. Sim. Até porque a lipoescultura ou a lipoaspiração tradicional, ela tende a deixar o corpo inflamado. Mas é um procedimento que ouve-se muito das pacientes, pelo menos o que a gente tem, né, de clientes que entram em contato no pós-operatório, que é um procedimento que ele pode ser mais doloroso até mesmo do que uma abdominoplastia ou do que uma mamoplastia, seja uma mastopexia. Conta pra gente o porquê. Tudo isso depende, né? Já tive pacientes, por exemplo, que falou pra gente no consultório, né? Inclusive as funcionárias estavam juntos, né? Que não chegou a tomar nenhuma dipirona. Zero dor, Sem sem dores, dores, né? caramba. E já tive pacientes, sim, né? Que reclamaram de dores, né? Então, assim, essa parte do limiar de dor é muito individual de cada pessoa, né? Hum, A gente sabe que, por exemplo, igual você me falou dos vibros, lipos, né? São equipamentos nos quais, né, melhora também a dor do paciente. Porque, por exemplo, hum, imagine que antigamente, né, você tinha que limpar o paciente com a cânula rígida, fazendo força ali, né, descolando tecido, né, no paciente. Então, acaba que é uma coisa mais traumática, né, para o paciente, né? hum. Com o advento, né, dos aparelhos que vibram, você muitas das vezes tem alguns vídeos lá no Instagram, você vai perceber que a gente limpa com a mão aberta. Por quê? Porque é o aparelho que vai vibrando, né, e vai descolando essa gordura e aspirando, né? Então, com certeza, você limpa de mão aberta, você não faz aquela força tanta, toda, na verdade, desculpa, para fazer a lipoaspiração no paciente, Entendi. né? Então, com isso, também diminui dor. Quando a gente utiliza a tecnologia de retração de pele, igual eu te expliquei que a gente faz como se fosse queimar por dentro, né,
a derme para ter essa retração de pele, alguns pacientes sim têm sensibilidades maiores, aí tem a necessidade de você otimizar os analgésicos no pós-operatório, né? Mas em contrapartida, eu falo para todos os meus pacientes, né? Se tem um limiar de dor um pouquinho maior, eu falo para eles que é a dor da beleza. Por quê? É fácil você entender. Olha só, imagina que você coloque uma picanha na churrasqueira, né? Quando você coloca uma picanha na churrasqueira, você vai perceber que começa a descer ali uma aguinha ali pela churrasqueira. Acaba que essas tecnologias de retração de pele, elas fazem mais ou menos do mesmo jeito. Por que aquela dor, aquele ardor, né? É porque literalmente fica dissolvendo gordura, fica queimando gordura, né? Por exemplo, o argoplasma ele fica até 90 dias ainda queimando gordura. É. Caramba! Então, assim, acaba que tem um efeito, não é só imediato. Ele Uhum. vai continuar ainda fazendo efeito no decorrer dos meses. E após os 90 dias, doutor, e aí, para de tratar? Não, acaba que ela aí sim a pele vai trabalhar para retrair e aí melhorar ainda mais o contorno corporal. Nossa, que interessante. Isso eu também não sabia, que ela ficava ali por tanto Sim. tempo ainda fazendo o processo de queima, né? Não, Sim. não tecnicamente queimando, mas a Sim. pessoa vai sentir Sim, que os pacientes reclamam um pouquinho de ardor, vamos dizer assim. Às vezes falam, doutor, parece que está como se fosse queimando aqui meu braço, a sensibilidade, um pouco de queimadura quando eu passo a mão, é né? o efeito É o efeito ainda justamente da dele, da tecnologia. tecnologia, né? Caramba, que legal. E é por isso que também é importante, porque durante esse período, o corpo da pessoa vai estar inchado, vai estar inflamado. É por isso que é importante, sempre nós falamos, o quão é importante o pós-operatório. Sim, O pós-operatório, principalmente nos procedimentos de lipoescultura, é um pós-operatório que ele vai ajudar a trazer a definição para aquele corpo daquilo que o cirurgião fez no corpo da pessoa. E muitas clientes que fazem um procedimento de lipoaspiração ou de lipoescultura, às vezes não querem fazer um pós-operatório. E aí ficam insatisfeitas com o resultado. O pós-operatório, ele é importante nesse caso, né, doutor? sim. Eu gosto de falar para os nossos pacientes o seguinte, né? Você falou, não, tem um monte de antes e depois lá no seu Instagram. Quando eles chegam na consulta para a gente, né, a gente olha o paciente, vê o perfil do corpo do paciente, a gente mostra ainda outros pacientes, né, direcionados já para aquele corpo do paciente, né? E eu sempre falo para eles, ó, você pode observar que as nossas cirurgias elas têm um padrão. A mama praticamente sempre do mesmo jeito, o abdômen sempre do mesmo jeito, a lipo sempre do mesmo jeito. E por mais que você pense, não, o doutor faz do mesmo jeito. Lógico, né, que o paciente ele quer, lógico, né, e que a gente também gosta de fazer, acha bonito, né? Mas se você observar bem, fazer a mama com aquele colo alto, marcado, muitas vezes é até mais difícil, porque tem textura de pele diferente, né? Tem osso diferente, tem a musculatura diferente, tem próteses diferentes, né? Então a gente consegue reproduzir um padrão, né, de cirurgia, né, onde o paciente ele já chega até a nossa clínica sabendo como que é o resultado dele. Ponto. Hum. Beleza, mas e o restante? E isso chega no que você falou. Eu falo para eles, ó, 50% é meu e 50% é de vocês. Eu vou te entregar o seu resultado que você está vendo aqui, vou te entregar o vídeo, a foto, né? E aí eu preciso da contrapartida sua. A contrapartida de fazer as drenagens de forma adequada, a contrapartida de fazer as sessões hiperbáricas quando indicado, que melhora a oxigenação tecidual, a contrapartida de utilizar as talas e os macaquinhos, né, do tempo certo, né, e utilizar a meia, fazer o tape intraoperatório, que diminui inchaço no paciente. Então, sim, são vários fatores que vêm, né, para contribuir para manter o resultado. Sim. Que isso é importante. Hoje eu falo que a manutenção do resultado é até mais importante do que aquele resultado instantâneo. Entendeu? Entendo. Então não adianta você pegar, por exemplo, igual a gente escuta muito, né? Não, vou pegar o macaquinho da minha irmã, né? Porque ela operou 2 anos atrás e vou utilizar. Utilizar as talas que ela utilizou. A gente já teve alguns casos, já para você ter uma noção, do macaquinho não entrar na paciente, a paciente tentar colocar o macaquinho e ter queimadura de pele por atrito Nossa. nesse ponto, porque ela queria colocar o macaquinho de todo quanto é forma no corpo dela, porque a irmã dela utilizou. Então, o que, que tem que entender? Que cada paciente é um indivíduo único, né? E tem suas peculiaridades, é a sua Sim. anatomia.
Isso de fato é importante. E não dá para se guiar pelo corpo do outro. Sim. Cada um tem o seu próprio corpo e aquilo que necessita para poder ter os cuidados necessários, tanto para o pós-operatório quanto para a recomendação da cirurgia. Câmara hiperbárica, certo? Certo. O que seria a câmara hiperbárica? Existem vários mitos e, claro, verdades. Mas um mito que eu acredito que está correndo muito nas redes sociais é que é algo desnecessário. Se tem, é porque tem história e tem necessidade. Conta pra gente o que seria a câmara hiperbárica, doutor. Eu acho que muitas das vezes as pessoas elas falam, né, sobre a cama hiperbárica e imagina assim que é algo que está muito longe da nossa realidade, né? Talvez há 15 anos atrás, né, estaria. Que muitas das vezes você via o quê? Os mergulhadores, por exemplo, da Petrobras, eles ficavam dentro de uma cama hiperbárica para depois eles virem mergulhar em profundidades extremas, né? Sim. Então, aí você para imaginar. Por que eles estavam ali numa cama hiperbárica para depois eles mergulhar, né, em profundidades extremas, né? Porque com certeza oxigenava mais os tecidos, né, deles para suportar, né, aquela profundidade, a pressão, né? E a cama hiperbárica, ela sim tem estudos, né, constatados cientificamente que melhora muito no pós-operatório. É que antes não utilizava essa tecnologia para cirurgia plástica. Então utilizava muito o quê? Para diabetes, pé diabético, por exemplo, né, e cicatrização de feridas. Sim. Mas eu faço uma analogia fácil que você vai entender, por exemplo, né? Uma mastopexia. A paciente ela chega para mim no consultório com a mama, por exemplo, aqui embaixo. E aí acaba que você corta a areola da paciente em volta dela, né? E coloca aqui em cima, igual todas querem. Elas querem um colo alto marcado, né? Coloca a areola dela aqui embaixo. Tá aqui embaixo, coloca aqui em cima, desculpa, né? Concorda comigo que ali eu vou cortar alguns vasinhos que estão em volta da areola que a gente não consegue Sim. enxergar? E ainda, eu vou pegar os vasinhos que continuam em volta dessa areola e ainda vou esticar esses vasinhos porque estão aqui embaixo e vou jogar ele aqui em cima. Então eu faço uma analogia fácil. Você está lá na sua casa, está lavando lá de fora no quintal. Você abre a torneira, tem uma mangueira. Você vai esticando essa mangueira. Você concorda comigo que à medida que você vai esticando essa mangueira, vai diminuindo a quantidade de água que sai na ponta dela? Sim. Porque diminui o calibre dentro da mangueira. Então você imagina que a gente cortou em volta da areola da paciente para subir, né? Além disso, né, eu vou pegar os vasos sanguíneos que estão em volta, né, os vasinhos, né, e vou esticar para subir a areola do paciente. Então vai diminuir ainda mais o quê? Lembra da água? Do fluxo de sangue chegando até a areola. Então, concorda comigo que, vamos dizer assim, um pouco sangue que chega em volta da areola, quanto mais oxigenado tiver, melhor é. E o que a câmara hiperbárica faz? Coloca oxigênio a uma determinada pressão dentro dos tecidos. Então, aquele sangue que está chegando em volta da areola, em menor quantidade do que estava lá embaixo, quando a mão estava lá embaixo, eles vão chegar o quê? Pré-oxigenado. Com oxigenação maior, igual lá os mergulhadores que iam lá para baixo. O que reduz bastante, A imagino eu, necrose de areola. Inclusive, alguns estudos que mostram até 72% de redução de necrose de areola. Com a utilização da... importante. Importante. Importante, não, imagino eu, não só para um procedimento feito nas mamas, mas Sim, também para na lipo, no abdômen, né? Por quê? Porque uma coisa que acontece muito, isso aí é em qualquer área, vamos dizer assim, da medicina, é que quando você está tendo determinada, quer queira, quer não queira, um trauma, né, no corpo humano, ali você tem o quê? Uma concentração de ácido lático, né? Então tem uma acidez naquela região, né? E nessa hora acaba que diminui a perfusão. Então, muitas das vezes, o paciente, até mesmo na lipo, você olha o paciente, ele talvez está todo roxinho ali antes de fazer a câmara hiperbárica, a gente tira as fotos, né? E depois que sai ali, a cor dela já não está mais roxo, já está mais rosinha. E se o paciente está rosinho, a pele, né? Quando ele sai da hiperbárica, tem fotos, inclusive. Ela chega, ela já está branquinha. Por quê? Porque você melhora a perfusão, você melhora a quantidade de oxigênio que chega naquele tecido que teve o trauma. A tecnologia sendo utilizada para te ajudar a se recuperar
da cirurgia plástica, né? Do trauma causado no corpo. Até porque cirurgia plástica, ela continua sendo um trauma que é causado no seu corpo, mas de forma positiva, né, Com amiga? certeza. Para te deixar muito mais linda. Hoje, uma dúvida que é frequente e um desejo de todas, a lipoenxertia glútea. Doutora, o que eu quero hoje saber, principalmente é uma dúvida minha. Se o público está trocando a prótese de silicone do bumbum, né? A prótese glútea, pela lipoenxertia glútea. Se você tem notado essa troca crescente ao decorrer dos anos, quando começou, né, a aparecer as técnicas de lipoenxertia. Sim. Na época que a gente fazia residência, né, não tinha essa técnica de enxertia glúteo dessa forma tão otimizada, vamos dizer assim, em termos de aparelhos, né, em termos de estudos, né. Então, eu colocava muita prótese glútea, né. Então, o paciente queria melhorar o contorno do bumbum, prótese glútea, né. Acaba que começou a ter, né, um desenvolvimento, né, e estudos voltados para enxertia, né, inclusive glútea, começou a ficar mais difundido entre os cirurgiões. Aí começaram a fazer. Começaram a colocar a técnica híbrida que a gente chama. A gente coloca uma prótese de glúteo e colocava gordura. Por quê? Porque qual que era a queixa do paciente da prótese de glúteo? Fica artificial. Fica aquele bumbum artificial, doutor. Todo mundo vai ver que tem lá uma prótese no bumbum, né? E aí? E se eu colocar uma gordurinha, porque a prótese ela vai volumizar e dar um contorno, eu vou Sim. ali, acabo que põe a gordura, dá uma amenizada no contorno da prótese. E aí ficou mais natural. Sim. E acaba que foi tendo estudos, né, sobre a enxertia glútea, foi tendo estudos sobre a eficácia, sobre o tanto que fica após fazer a lipoenxertia. Então foi difundindo essas técnicas, né, porque também não é só ali colocar a gordura, né, tem pontos específicos, tem volumes específicos, né, que isso varia de paciente para paciente, né. Então, assim, acaba que hoje, praticamente, a quantidade de pacientes que nos procura para colocar prótese no bumbum é infinitamente menor, por exemplo, quando eu fazia residência médica alguns anos atrás. Então, para você entender bem, hoje praticamente 100% dos pacientes que nos procuram fazer a lipoescultura corporal, todos querem mexer no bumbum. Mesmo os pacientes que já têm um bumbum avantajado. Eles falam assim, doutor, e dá para melhorar? E aí eu falo, sim, dá para melhorar. Como, doutor? A gente pode o quê? Levantar o bumbum. Pode fazer uma lipo contornando o bumbum, lipando aqui a região das costas, lipando em volta, nas pernas aqui, para deixar só o formato do Aquela bumbum. famosa bananinha, né, abaixo Isso, do lipando a bumbum. bananinha. Então, assim, e podemos colocar um pouquinho de gordura, porque vai sobrar um pouquinho de pele em volta, né? Para esticar essa pele e dar aquele contorno redondinho do bumbum. Até mesmo para poder deixar ele mais redondinho, que muitas mulheres acabam ficando incomodadas com aquele furinho que a gente tem abaixo da cintura. Sim. Então, eu acredito que isso é interessante. E quando a né? gente faz a harmonização glútea, né, você automaticamente preenche aquela região também. Você já trabalha já o bumbum preenchendo, né, a depressão trocantérica, que é onde o fêmur encaixa na bacia. Então, aquela regiãozinha daquela depressão, 100%, ela é corrigida quando você faz, né, a enxertia glútea. Nossa, que interessante. E você tinha citado, doutor, a questão da absorção, que é 40%. A média. Né? A média. Só que essa absorção, ela é única e exclusivamente para a área do bumbum ou tem uma absorção maior para a região do seio quando a paciente quer fazer o uso dessa gordura corporal para colocar volume no seio ou no rosto, ou existe ali diferentes graus de absorção? Existe. Então, assim, acaba que é uma média que você tem, né? Mas tem estudos que mostram, inclusive em alguns pacientes, que até 55% de absorção, né? Mas a média geral da população, 40%. Acaba que a absorção ela não é uma forma totalmente regular, né? Muitas vezes um lado talvez absorva um pouquinho mais que o outro. Existe uma diferença, mas ela é uma diferença pequena, vamos dizer assim, né?
E quando você coloca, por exemplo, gordura na mama, que tem a procura no consultório sobre, né? Eu falo para os pacientes, né? A gente não sabe, né? Principalmente quando o paciente quer fazer o explante, né? O paciente ele não sabe o tanto de gordura que vai ficar na mama. Então, muitas das vezes, acaba que ali no tórax, aí sim é visível no seu colo. No bumbum, você está vestida muitas das vezes, está de Sim. biquíni, né? Então, acaba que tá ali, mas você não fica o tempo todo ali exposto para ver aquela diferencinha. Tem uma diferencinha pequena, mas existe. Agora, no colo, uma diferencinha talvez pequena, vai estar aqui um pouquinho mais alto, aqui um pouquinho mais baixo, aqui um pouquinho mais projetado, aqui menos projetado. Então, talvez essa diferença na mama, ela sim vai fazer você ficar incomodado. Seja mais visível. Sim. Até porque não tem como prever se um Não, seio vai absorver mais não, do que o outro. não tem. Aí, nesse caso, talvez seja mais indicado fazer o preenchimento com a prótese de Sim, silicone, né? sim. As mamas que talvez tenham uma diferença, que as pacientes chegam para a gente, né, que já operaram mama, por exemplo, elas pedem para talvez tentar melhorar. Aí sim a gente faz a lipoescultura, né, e preenche um pouquinho aquela região da mama onde a paciente ela estava tendo a queixa, né? Mas a gente observa que tem ainda uma absorção. Muitas vezes você deixa a mama igual um lado em relação ao outro, você olha assim, você tira foto, tá igual, né? E passa ali alguns meses, 6 meses, por exemplo, aí você vê que já diminuiu um pouquinho a diferença. A gente sabe que vai ficar naquele resultado ali, Uhum. mas acaba que teve uma absorção e continua a diferença menor do que estava antes, mas continua. Hoje, o resultado de uma lipoescultura com enxerto, ele demanda quanto tempo para o paciente realmente falar, não, esse daqui eu acredito que é o resultado que vai perdurar para o resto da minha vida? É, Quantos meses seriam? estudos mostram, né, que isso depende, lógico, de corpo para corpo. Tem mulher que incha mais, outros incha menos, né? Tem umas que tem retenção, né, hídrica Hum, maior, né? Mas, assim, com 90 dias, aproximadamente 70 a 80% do edema, ele já foi embora, né? Com 6 meses, 90%. Humano, né, 100%. Então, eu falo para os pacientes, quando chegar a 6 meses, que é 90% em média, né, 80, 90%, né, acaba que o resultado final vai ser esse aí, né? Mas sabendo que ainda vai desinchar, ainda vai ter mais retração de pele, né? Lógico, o paciente tendo hábitos, lógico, hábitos, né, adequados, atividade física, alimentação, boa qualidade de sono, tudo isso é importante para a gente, né? Com 6 meses, a gente põe o paciente, tenha paciência até 6 meses, né? Mas com certeza, deu ali, às vezes as pacientes mesmo, com 90 dias a gente postando, as pacientes marcam a gente reposta, né? Você já vê a definição do abdômen do paciente total, né? Mas isso depende de paciente para paciente, mas a gente pede para o paciente ter um pouquinho de paciência, 90 dias, 70, 80% desinchadas, 6 meses, 90%, alguns pacientes que já ficam fazendo dieta, atividade física, né, esse edema ele vai embora mais rápido, tem uhum. estudos que mostram, né, chega ali a quase 100%. Mas o resultado final, 1 ano. E isso seguindo, claro, as restrições, as Sim, recomendações e as prescrições do seu cirurgião, né? Que é um profissional que sabe do que está falando. Se você está recebendo ali a oportunidade, amiga, se você tem condição financeira, ou se você não tem, está lutando para ter um planejamento financeiro, para conseguir deixar o seu corpo do jeito que você quer e não na expectativa de se parecer com o outro, mas se você está fazendo isso para se sentir bem, você está literalmente ganhando uma oportunidade de fazer tudo diferente. Cuidar da alimentação, cuidar do seu corpo, ter uma rotina diferente, hábitos diferentes que vão ser, claro, muito bons e o futuro do seu corpo vai agradecer, até porque o resultado ele não depende somente do cirurgião, muito menos somente do seu pós-operatório, mas sim do seu cuidado com o seu corpo. E é por isso que muito se fala e a gente também tenta alertar, né? A paciente que se baseia na rede social, naquela influencer, naquele famoso, né, naquela famosa, que está trazendo ali um resultado que é instantâneo, foram-se meses para essa pessoa ter o resultado que ela está postando. Às vezes, um vídeo de 30 segundos não traz o resultado do processo que teve por trás daquela recuperação. E isso é importante alertar. Imagino que as pacientes que vão no seu consultório, você também tem essa mentalidade de trazer para ela a realidade. Até porque quando se trata de escolher o tipo de procedimento que é recomendado para o corpo e trazer a realidade para aquilo que ela espera, para que não seja uma expectativa frustrada,
ela talvez saia dali até mesmo triste, mas sabendo que o que ela precisa é o que foi recomendado e não o que ela queria. Sim. E como que é essa experiência da paciente quando ela vai no consultório e às vezes até mesmo fica um pouquinho chateada porque ela não vai ficar parecida com tal fulana? É, é uma coisa muito comum, né? Então, acaba que eu falo para todos os meus pacientes que o importante é você respeitar o processo. Eu falo para todos os pacientes isso, né? Ainda brinco com elas, né? A gente que mexe com agro, né? Eu planto abacaxi, por exemplo, né? E acaba que eu planto abacaxi hoje, eu vou colher o abacaxi só daqui 15 meses, né? Caramba! Então, pensa, né, tanta ansiedade, né, que você tem que ter com chuva, né, com seca, com frio, né, com o preço, como que tá a política, como que tá a economia. Tudo isso eu planto hoje, daqui 15 meses, né? Então não adianta você querer operar hoje e ter o resultado já daqui 30 dias, daqui 60 dias. Eu sei que para quem está dentro do processo, dentro do problema, vamos dizer assim, né, é algo que é difícil. Porque parece que os dias não passam, tem um desconforto, tem um inchaço, né? E aí você vê a outra postando, você vê aquele ali falando que, não, não foi assim, porque cada organismo comporta de maneiras diferentes, né? E acaba que essa ansiedade, às vezes, prejudica o nosso paciente, né? Mas sempre fala para eles, respeite o processo, né? Saiba que o corpo humano ele precisa de um tempo para estar ali cicatrizando, precisa de um tempo para estar, né, diminuindo o edema, o inchaço, né? Tudo isso é importante. E onde eu falo, alinhar a expectativa e a realidade é importante, como a gente falou outras vezes, né? E respeitar o processo é importante. Seguir as orientações é importante. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, o paciente ele operava e o paciente ali ele ficava ali e deixava a cicatrização, né? E acaba que a gente sabia que tinha algumas intercorrências na cirurgia Sim. plástica, né? Hoje, a tecnologia está aí, os estudos estão aí justamente para o quê? Para trazer informação de como melhorar e potencializar o seu resultado, né? Por que não seguir? Eu sempre falo para os pacientes isso, né? Então, isto é importante. Não, aí muitas chegam, a minha amiga operou, a prima operou com o senhor, eu vim aqui, né, por indicação, as coisas. Então, você veio aqui, não foi assim com elas? Pô, então tem um pouquinho de paciência, a sua hora vai chegar, né? Então, tenha paciência que a cicatriz vai ficar bonita. Por exemplo, cicatriz. Cicatriz, nos livros falam que o resultado final da maturação da cicatriz é com 2 anos. E o paciente Nossa, está com 60 dias, está com 90 dias, não, mas minha cicatriz está larga. Lógico, tem pomadas, tem lasers que a gente trabalha, né? sim. Tem o cuidado do cirurgião plástico, dele ser criterioso, né, na cicatriz, mas tem que saber que tem que respeitar o processo, tem que esperar o tempo para o corpo vir e cicatrizar de forma adequada. E isso é importante, até porque se tem estudos que mostram e que trazem, claro, os resultados que são visíveis também, existe a necessidade de você seguir. Hoje, nós vamos abordar também o que é necessário para tomar essa decisão. Porque eu acredito que é um ponto importante que une tudo que a gente falou. Conecta tanto o fato de escolher se será feito um procedimento de lipoescultura ou um procedimento de lipoaspiração tradicional, se será feito um procedimento de abdominoplastia, que seja, ou enxerto de glúteo, o tipo de mama, como será feito, o tipo de prótese, como tomar a decisão correta? O que você recomendaria para essas pacientes atualmente? Como que é feita essa tomada de decisão? Porque quando a gente pensa em ir até o consultório de um cirurgião plástico, vou ser bem sincera, as clientes que entram em contato com a nossa empresa, quando falam, tô indo no consultório, porque eu agendei minha consulta, vou fazer consulta com o cirurgião. Depois volta, nossa, Lohane, totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Não é só sobre a expectativa e a realidade que é trazida para essa paciente, mas também sobre o tipo de decisão que ela precisa tomar, sobre o tipo de procedimento que ela precisa fazer. Porque muitas acreditam, eu vou fazer um aumento de mama, mas chega uma mastopexia. Como que você orientaria, doutor, essa mulher ou esses rapazes, né, esses homens que querem fazer o procedimento e atualmente estão indecisos sobre o que fazer? É, eu gosto de falar para o paciente que a primeira coisa que você tem que enumerar é aquilo que mais te incomoda. O que você, é, quando você olha no espelho, o que está te incomodando? É a mama? É o abdômen? São os flancos, né? É o bumbum?
É a face? O nariz? Tá, o que te incomoda? E aí, após ah, esse questionamento, né, você tentar procurar um profissional adequado para ver se é possível ou não atingir aquele objetivo que você quer. Isso já é a primeira coisa. O que não pode acontecer, né, é o paciente vir até o cirurgião plástico e pensar que ele vai resolver tudo. Já começa por aí. Tem uma máxima da psicologia que fala assim, que o ser humano ele é um tripé. Ele é um ser bio, psico, social. Sim. Então não é só a cirurgia plástica que vai vir ali e vai resolver. Tem vários, inclusive teve vários prints que eu mostrando de pacientes que consultou comigo há 3 anos atrás e que voltou no meu consultório agora, porque ela, né, depois de um tempo, que na época ela passou pelo consultório eu contraindiquei a cirurgia. Falei, menina, vai curtir esse abdômen, menina, vai curtir esse peito seu, só. Você não precisa operar. Vários, vários. Então, te incomoda? Beleza. Mas e aí? A gente consegue melhorar muito isso aí? Se a gente não conseguir melhorar, tá incomodando tanto ao ponto da gente colocar na balança, valer a pena se submeter a um procedimento cirúrgico, né? Correr talvez um risco, né? Sendo que vai melhorar tão pouco assim, não é muito melhor você curtir um pouco mais, espera chegar um momento e depois você vai e opera? Então, eu sempre falo para os pacientes isso, né? E eu sempre penso, né, como um cristão, né, o que eu quero, né, para minhas irmãs, para minha mãe, é o que eu quero para minhas pacientes. Então, o que te incomoda? Ah, é isso. A gente consegue melhorar? Não. Então, vamos tentar ajustar de outra forma? Então, a gente tem que conversar sobre isso. E segunda coisa, que foi até engraçado essa semana que eu ouvi um termo, né, que os pacientes eles chegam assim pra gente, falando assim, uma paciente de outro estado consultou via online e falou assim, doutor, eu quero fazer com o senhor igual eu fiz com o meu carro essa semana. Aí eu peguei, nunca tinha escutado esse termo, né? Falei, mesmo? Como que é? Aí ela foi e falou assim pra mim, deixei meu carro na concessionária, fez a revisão geral e saiu andando. Embora. Então, assim, eu não tinha escutado esse termo, né? De entrar na concessionária e sair, né? Entrar no centro cirúrgico e sair já, né? Toda feita, toda arrumada, né? Por quê? Porque uma coisa que a gente tem que ter noção, e agora saiu inclusive uma normativa, né? Do CREMESP, né? Que é do estado de São Paulo, que cirurgias plásticas, né? Elas têm que ser limitadas no planejamento cirúrgico até 6 horas. Não que não possa durar 7, 8, né? Uhum. Mas a programação cirúrgica dentro de 6 horas. Por quê? O paciente ele chega, muitas das vezes ela quer arrumar mama, ela quer mexer no abdômen, ela quer mexer na coxa, ela quer mexer no braço, ela quer mexer no abdômen, porque tudo incomoda ela. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E tem que entender que a segurança da paciente é em primeiro plano. Não tem bem maior do que a vida. Isso é verdade. Então, assim, e respeitar este tempo, né? Hoje não tem nenhuma cirurgia minha, por exemplo, que extrapola com curativo 8 horas. Nenhuma. Nenhuma. Já era 8 horas que até então os estudos mostram, né, que de 6 a 8 horas, alguns 6 algumas 8 horas, aumenta muito o risco de tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, AVC, acidente isquêmico transitório, né, também, hemorragias. Então, tudo isso está ligado ao tempo cirúrgico, né? Então, primeira coisa, me incomoda isso. Beleza. Chega no cirurgião plástico. Dá para melhorar? Dá. Me incomoda isso. Dá para melhorar? Dá. Isso, dá. Beleza. E o tempo cirúrgico? Encaixa no que eu quero melhorar? Porque tempo cirúrgico está diretamente, lógico que mãos capacitadas também é importante, mas o tempo cirúrgico está diretamente relacionado a complicações cirúrgicas. Isso tem estudos mostrando. Porque a cirurgia plástica, a gente sabe que pode ter intercorrências, né? Mas o paciente é um paciente eletivo, que a gente chama. É um paciente que é saudável, é um paciente que alimenta bem, teoricamente, né? É um paciente que, pelo menos, tem uma vida ativa. Não é para ser, não é para dar errado. E por que dar errado? Muitas das vezes, talvez o paciente, né, não faz a parte dele, né? Faz Sim. muitas vezes, já sentindo com a mesma profissão, a pressão por fazer tudo, né? E o cirurgião ele se sente pressionado.
para realizar tudo aquilo, a gente perdeu o cliente, alguma coisa assim, né? Enfim, né? E acaba que acontece talvez algumas coisas aí que a gente fica triste. Exatamente por conta dessa necessidade de saber também o histórico desse paciente, né? Da necessidade dele, por mais que queira corrigir vários fatores que o incomoda ou que a incomoda no corpo, existe a necessidade de trabalhar primeiro com a segurança desse paciente. A segurança em primeiro lugar, claro, e entender o tempo cirúrgico que vai ser necessário, no caso, né, no procedimento cirúrgico, e saber se aquilo se encaixa dentro da expectativa do paciente. Entender isso é importante. E eu estou entendendo isso com o Dr. Jander me explicando. Espero que vocês também estejam entendendo, até porque a gente não está falando só sobre beleza. Aqui são vários fatores que entram também, que é a sua segurança, né, que é a sua saúde, que importa muito, e também acredito que seja o psicológico da pessoa. Porque quando a gente fala de redes sociais, principalmente, como você citou, doutor, algo que é importante é entender a necessidade daquela pessoa de mudar aquela parte do corpo que a incomoda naquele momento, mas que talvez não seja tão necessária porque não vai mudar muita coisa. O que eu pensei quando você, doutor, falou sobre isso foi certas mulheres novas que querem futuramente ter filhos, mas agora querem colocar ou mexer na mama ou fazer um procedimento que talvez não seja tão necessário para ela que quer daqui 1, 2 anos ter um filho, que daqui futuramente ela vai precisar mexer na mama novamente. E isso é real. Sim, é real, né? Tanto essa parte, né, em relação a filhos, né? Outra coisa que aparece muito, por exemplo, é tentar segurar relacionamentos com a cirurgia plástica. Isso é uma coisa muito comum, inclusive, Isso a né? gente não tinha falado antes, mas isso é importante. Muito, E é muito. assustador eu descobrir E que existe isso. muito. E assim, é um negócio assim. E eu vou te dizer, né, pela experiência, né, pelo N muito grande de pacientes nessa parte, né, não assegura relacionamento. E tem que entender, aí já falando como ser humano, né, que o que é externo ela vai acabar. O que é mais belo está dentro da gente, que o Criador colocou dentro da gente. Lógico que o externo ele influencia, sim, mas não é tudo. A gente não segura ninguém com isso. E tem que ter essa noção. E a paciente muitas das vezes chega lá, está bonita, eu falo que não vou operar. Procure outro colega. Porque não tem necessidade, porque muitas das vezes talvez quer um peito maior que porque né, o companheiro gosta, né, a companheira gosta. Indicação. Então, nós temos que trabalhar com indicação e nós temos que entender também qual é a demanda e o que está afetando a nossa paciente. Eu falo para o paciente, tem que procurar um psicólogo, tem que procurar uma religião. Não estou aqui para falar, né? Eu falo de Cristo, eu não falo de religião, né? Procurar uma religião qualquer, né? Ou seja, para preencher aquele vazio. E é engraçado, porque assim, como eu não faço cirurgias longas, muitas das vezes a paciente ela procura a gente, né? A gente operou às vezes paciente em vários setores do corpo, 2, 3 vezes, e a paciente está linda, maravilhosa, ela chegou uma paciente no consultório e falou assim, doutor, eu quero colocar uma prótese na minha panturrilha. Porque não tinha mais onde mexer. Eu tinha operado face, tinha operado mama, abdômen, lipo. Não, vou colocar uma prótese na panturrilha. E isso me deixa um pouco chocado, porque a gente ainda não tinha abordado esse tipo de assunto. Mudar o seu corpo por necessidade de agradar o outro. É importante a gente falar, e é um assunto delicado. Mas, amiga, se você tá querendo mudar o seu corpo, mude por você. Porque você quer. Porque você se viu na necessidade de corrigir algo que você não gosta, mas que você tem a expectativa de que aquilo vai te deixar melhor. Mas, claro, alinha isso não só com o seu cirurgião, mas também com as pessoas da sua família, que não devem opinar se sim ou se não, mas que devem te orientar para que você descubra se aquilo é algo que está dentro do seu coração mesmo ou se outras pessoas plantaram como necessidade. Não faça isso porque o seu companheiro ou a sua companheira quer que você faça. Até porque, se quer, não está encontrando em você as qualidades necessárias para permanecer no relacionamento. Então, isso é importante ouvir do doutor, porque é um assunto que a gente não aborda só a expectativa da beleza, não é só a beleza, mas sim a saúde mental, a saúde psicológica
né, dessas pacientes. Até porque se você passa por um procedimento traumático, querendo agradar alguém, para depois você não continuar nesse relacionamento, você vai continuar feliz por ter passado por esse trauma? Por ter deixado o seu peito grandão, só porque ele ou ela queria? Essa necessidade, eu acho que ela é inexistente. A decisão é sua, claro, mas converse sempre do porquê que você está buscando fazer aquela mudança, principalmente com um profissional, que é o seu cirurgião plástico. Doutora, o que você falaria hoje, um recado que você pode deixar para essas futuras pacientes que estão nos assistindo, que atualmente têm medo de fazer um procedimento, porque as pessoas falam que não tem necessidade, ou que às vezes quer fazer um procedimento porque os outros falam que ela precisa sim fazer. O que você falaria, o que você deixaria de recado para essas pacientes? Tá. Primeira coisa é isso que você estava falando, né? Você se aceitar. Tem que ter uma aceitação dentro de você. E saber o que é mais belo está dentro de você. O Criador colocou dentro de você. Segunda coisa, procure um profissional capacitado, né? Se possível, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Busque, converse com pacientes que já operou com ele, passe a informar. Por quê? Porque a cirurgia plástica ele é um pré-operatório, ela é um intraoperatório que é dentro do centro cirúrgico e ela tem um pós-operatório. Então não adianta só operar. Como que é o acompanhamento no pós-operatório? Está dando suporte porque tem essa necessidade. Outra coisa que é importante é saber que o resultado, né, do vizinho não é o mesmo resultado, muitas das vezes, que vai ser o seu. Alinhe expectativa e realidade com o seu cirurgião. E isso é importante. Hoje a medicina desenvolveu muito, tanto na área da cirurgia plástica, como na área da anestesia, os hospitais, né, que isso consegue gerar uma segurança muito superior da cirurgia plástica de anos atrás. Então, esta segurança você tem hoje. Então, basta informar, né, onde você vai operar, quem é seu anestesista, seu cardiologista, fazer exames, né, estar tudo dentro do esperado. Não opere com exames alterados. Não opere porque precisa preencher a agenda para operar na tal data. Não. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então vai chegar o seu tempo. Tenha paciência. Mas se é o seu sonho, corra atrás. Busque, que com certeza o Criador na frente, você vai chegar lá. Doutora, que mensagem bonita, viu? E é com esse fechamento que eu acredito que a parte mais importante dessa conversa é que a transformação do corpo, ela existe, é muito boa, sim. É incrível você poder transformar o seu corpo do jeito que você quer, mas existe a necessidade de se informar, de se planejar, e eu não falo só financeiramente, e também de se conhecer, olhando-se no espelho, entendendo as suas necessidades, até porque aquilo que mais importa em você, de fato, é o que está dentro. Se você sabe quem você é e o que você quer, você pode mudar sim seu corpo, mas que seja para você, para que você se veja bem. E eu acredito que hoje o recado foi muito importante e não foi só termos técnicos que falamos aqui, nem muita informação sobre procedimentos, próteses, lipoescultura, lipoaspiração, enfim. Hoje nós chegamos num ponto do podcast que hoje eu entendi uma pergunta que me foi feita há alguns dias atrás. O porquê do podcast da minha cirurgia? Acredito que não é só para trazer informação, mas é também para trazer um conforto para vocês que você não está sozinha. Não tem essas dúvidas sozinha. Não é só você que precisa dessas informações. E pode ter certeza que o podcast ele foi criado com muito amor e foi gerado no coração de várias pessoas e primeiramente de Deus para a gente trazer essas informações para vocês, trazer essa segurança e trazer os profissionais falando exatamente aquilo que vocês precisam ouvir. E não é só o que vocês querem ouvir, mas é aquilo que é principal, que a gente precisa falar, sem cortes e sem tapar a verdade. Trazer a informação certa para que você consiga tomar uma decisão de forma correta. E é assim
E é por isso que hoje eu agradeço a presença do Dr. Jander, a sua presença que esteve até aqui. E se esse podcast serviu para você e te ajudou a entender um pouco mais sobre a cirurgia plástica e a tomar a sua decisão, compartilha com quem também precisa. E até o próximo. Até mais.